Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Quanto tempo, né? Estamos aqui agora para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico. Me ausentei por um tempo aí, por questões de enfermidade, não minha, mas da minha mãe, né? Como todos sabem, ela ainda se encontra internada, mas se encontra estável. E nós cremos em Deus, esperamos em Deus, né? Que logo menos ela esteja aqui conosco. Eu conto aí com as orações de vocês, de todos vocês. E vamos continuar, né? Dar continuidade aqui. Nós paramos no 12, hoje nós faremos o 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Façam suas anotações aí daquilo que lhe fizer sentido, daquilo que mais lhe chamar a sua atenção. Amém? Vamos lá. Lucas, capítulo 13 diz assim: Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: Julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram, eu vos afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós, da mesma maneira, perecereis. Vamos lá, nesses primeiros 5 versículos aqui que nós lemos, a gente vê Herodes, né, oferecendo um sacrifício, e esse sacrifício ele vinha com o sangue de alguns galileus misturado. E aí Jesus ele adverte, né? Será que esses galileus que morreram, eles são mais pecadores do que os outros? Aí então, a partir do verso 2, do verso 4, Jesus ele vai falar a respeito de uma fatalidade que havia acontecido. A torre de Siloé, ela havia matado 18 trabalhadores. E Jesus cita esse exemplo, dizendo: porventura essas 18 pessoas que morreram, eles são mais pecadores do que outros? E o próprio Jesus fala: não, eles não eram. Então aqui a gente se depara, irmãos, a gente vê que fatalidades acontecem. Muito diferente, né, de uma cultura que existe, que ela provém dos judeus, de que se algo ruim acontecer com a gente, geralmente são os judeus que têm essa cultura, essa linha de pensamento, de que se algo ruim acontecer com a gente é uma espécie de punição de Deus. E o próprio Jesus mostra aqui, nessa passagem, que existem situações que acontecem que são fatalidades, que são passíveis de acontecer. É muito interessante isso, e é quando a gente olha para o livro de... A própria Bíblia vai narrar, eu não estou bem lembrado agora da passagem, mas a própria Bíblia diz que quando você vai rachar a lenha, você corre o risco de se machucar com algum graveto, ou quando você carrega uma pedra, você corre o risco de ser esmagado por ela. Você corre o risco de se arranhar. Por quê? Porque você está sendo exposto a um tipo de perigo. Então, aqui é muito interessante, algo que chama a nossa atenção aqui, irmãos, que nem tudo é pecado, nem tudo é punição, nem tudo é uma disciplina vinda da parte do Senhor. Tem coisas que acontecem que pode ser apenas mera fatalidade. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que nos mostra isso. Então muitas vezes a gente tem que deixar esse juiz que existe na nossa mente de lado
para a gente procurar entender o que é que Deus fala a respeito da situação. Porque geralmente, como eu falei anteriormente, a gente tem, infelizmente, essa mania de fazer um julgamento precipitado. Aconteceu alguma coisa com fulano, pode ser punição de Deus, pode ser Deus disciplinando essa pessoa, né? Juízo de Deus. Não, e não. A Bíblia mostra que nem sempre ocorre dessa forma, né? Vamos continuar aqui. Lembrando bem que por que as pessoas elas acreditavam que alguns judeus acreditavam que essas 18 pessoas que morreram esmagadas pela Torre de Siloé, por que eles acreditavam que ali seria um tipo de punição, uma espécie de punição? Porque, segundo um estudo que eu fiz, provavelmente eles haveriam recebido de Herodes, havia pago essas pessoas, a mão de obra deles, com o dinheiro do templo, né? Um dinheiro indevido. E aí os judeus acreditaram que isso aí era uma punição por eles terem recebido um dinheiro indevido, um dinheiro ilícito, né? Vamos continuar aqui, verso 6. Em seguida Jesus lhe propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o 3º ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa-a ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Aqui, Jesus ele propõe uma parábola. O que são parábolas? Parábolas são ilustrações que têm o objetivo didático, né? O objetivo de ensinar algo, né? E aqui, quando ele fala, certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. Quem seria essa figueira? A figueira simboliza o povo de Israel, um povo improdutivo, muito embora um povo que servia a Deus, né? Servia a Deus, um povo improdutivo, um povo preso ao legalismo e à religiosidade. E esse homem, o homem que era o dono da vinha, era o próprio Deus, e o vinicultor era Jesus, né? Tem toda esse simbolismo. Continuando aqui. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condições alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se devia libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado,
o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Aqui fala a respeito da conhecidíssima, da famigerada mulher encurvada, né? Que estava há 18 anos. E nós vemos aqui que ela era vítima de Satanás. Ela estava enferma por ser vítima da obra maligna de Satanás. E aí Jesus vem e a liberta. No entanto, Jesus ele é questionado por um homem, né, por um dirigente da sinagoga, dizendo que aquele milagre ele não deveria ser realizado dia de sábado. Eles tinham 6 dias, né, de segunda a sexta ali para poder buscar para poder buscar o seu milagre. Que sábado não era o dia correto de buscar o milagre, né? A gente vê uma mentalidade presa à religiosidade, à religião. E aí Jesus, ele combate a ideia que o dirigente tinha, dizendo assim: vocês não desamarram o boi ou o jumento de vocês para dar água para ele? Por que Jesus faz essa comparação, né? Não no sentido de menosprezar, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que se eles têm cuidado com um animal que na coroa da criação ele tem menos valor que um ser humano, por que não? Por que não, em nome de uma necessidade que essa mulher tinha, curá-la no sábado? Muito embora, né, eles tivessem essa ressalva a respeito do sábado, que ela não poderia ser curada, né? A gente vê aqui, a gente ri, né, irmãos? Mas infelizmente nos dias de hoje ainda existem algumas pessoas com essa mentalidade cauterizada, né? Com a mentalidade presa à religião e à religiosidade. E aqui eu abro um parêntese, não querendo desprezar a religiosidade, porque em alguns casos ela é necessária, ela se faz necessária. Vamos continuar aqui, verso 18, a parábola do grão de mostarda. Então Jesus os questionou: com que se assemelha o reino de Deus? Com o que o compararei? É parecido com o germinar do grão de mostarda que uma pessoa semeou em sua horta. O grão cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu armaram ninhos sobre seus ramos. Muito interessante, né? Porque ele compara o reino dos céus com o grão de mostarda, pelo potencial de crescimento que essa semente tem. Você vê que ele diz aqui, no verso 19, na parte B: o grão cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu armaram ninhos sobre os seus ramos. Quer dizer, o potencial de crescimento dela é tamanho que as aves elas puderam se abrigar e ali fazerem seus ninhos. Dessa mesma forma é o reino de Deus. O potencial de crescimento que tem o reino de Deus nas nossas vidas, né? Potencial de crescimento, de avanço que ele tem. Novamente Jesus se levanta a questão: a quem assemelharei o reino de Deus? É comparável ao trabalho do fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. Verso 22. Mais tarde seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? A ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele contudo vos responderá: não vos conheço.
nem sei de onde sois vós. E vós insistireis, comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós, todos os que viveis a praticar o mal. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus. Mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa do reino de Deus. Com toda certeza existem últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos, né? Então, a gente vê aqui Jesus explicando a respeito de entrar por uma porta estreita, e ele mostra que muitas pessoas, né, elas haverão de se perder. Muitas pessoas haverão de se perder. E poucos são os que serão salvos, né? Por quê, pastor? Principalmente porque desprezaram a palavra de Deus, irmãos. Principalmente porque rejeitaram a palavra de Deus. Nós que somos pentecostais, irmãos, nós estamos... como eu posso usar aqui? Uma palavra que eu posso usar e dizer aqui? Para os irmãos que são imaturos na fé, tá? Eles estão muito acostumados, infelizmente são muito acostumados a querer sinais, prodígios, maravilhas, querer revelação, querer o sobrenatural da parte de Deus, sabe? E aí, quando a pessoa se acostuma a todo culto querer ver isso, é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso. Sabe por quê? Porque quando a pessoa não tem isso, e ela vai num culto onde tem apenas palavra, o culto não foi bom hoje, não gostei do culto, não gostei da pregação, não gostei de nada. Por quê? Porque ela quer ver um movimento, quer ver, sabe, uma revelação, quer ver uma manifestação, entendeu? E aí, irmãos, sabe o que acontece? Automaticamente essa pessoa rejeita a verdade. Automaticamente essa pessoa rejeita a verdade. Tem um preço. Caso a gente venha rejeitar a verdade, existe um preço, e o preço é caro, irmãos. O preço é nós perdermos a salvação. A gente vê aqui que ninguém tem cadeira cativa, irmão. Nós temos um lugar reservado para nós, mas essa cadeira não é cadeira cativa, não é um lugar cativo que Deus tá ali, olha, esse lugar aqui é do meu filho e ninguém vai tomar. Não. Se a gente rejeitar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, o perigo, o preço é altíssimo, e esse preço é a perda da nossa salvação. Irmão, não se engane. Se nós rejeitarmos a verdade de Deus para as nossas vidas, a palavra do Senhor para as nossas vidas, Deus permite que nós sejamos enganados. Pastor, não, pastor, sério, de verdade. Deus permite que nós sejamos enganados. Através de quê? Sejamos enganados através de quê? Adivinha só, através de quê? Através de manifestações, através de dons espirituais. Deus permite que a gente seja enganado. Permite que a gente venha a ser enganado. E aqui, irmãos, eu não quero... talvez eu esteja confundindo alguém aqui, sabe? Por isso que eu estou dizendo. Mas caso você não queira ficar aí nessa... Se você está sendo confundido, por isso que eu estou te dizendo, tem uma coisa que você precisa observar.
Tem uma coisa que você precisa fazer: se aproximar mais de Deus, ter mais intimidade com a palavra de Deus. Irmão, eu amo revelação. Eu amo manifestação, sabe, os dons espirituais. Eu amo ver tudo isso porque eu sou pentecostal, sabe? Como eu falei aqui a priori no início do vídeo, eu creio em Deus, eu creio no poder de Deus, eu estou no aguardo de um milagre de Deus, né? Pela saúde, pela restauração da saúde da minha mãe. Eu creio em tudo isso, irmãos. Mas o fato de eu crer em dons espirituais não vai excluir a prioridade, que é eu crer na palavra, que é eu me dedicar à palavra, que é eu me submeter à palavra, que é eu buscar conhecimento na palavra, que é eu amar, abraçar essa palavra para minha vida. Só que infelizmente, para alguns de nossos irmãos, ou ela crê na palavra, ou ela crê na revelação. Ou ela crê na palavra, ou ela crê em dons espirituais, sabe? Para ela, essas duas coisas são duas situações deletérias. E não deve ser assim. Não deve ser assim. Prioridade, palavra de Deus. Os dons espirituais, eles vêm depois. Dons espirituais, ele vem depois. Então, se você acha que um homem de Deus, ele é homem de Deus apenas por dons espirituais, desculpa, mas tu está enganado. Você está enganado, tá? Você está enganado. Você precisa de maturidade espiritual. Pastor, como é que eu sei? Como é que eu faço para eu não ficar enganado? Irmãos, dons é de Deus para o homem. Fruto é do homem para Deus. Então, como é que eu sei que alguém é um verdadeiro cristão? Através dos seus frutos. Através daquilo que ela produz, que vai glorificar o nome do Senhor. É isso. Um verdadeiro cristão, ele é conhecido pelos seus frutos. Por isso que lá em Apocalipse, quando Deus vai chamar a atenção da igreja de Filadélfia, ele diz bem assim: eu conheço as tuas obras. Por quê? Porque as tuas obras revelam quem você é. Amém? Vamos lá. Estamos encerrando já. Naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe avisaram: parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes intenta matar-te. Ele, entretanto, lhes ordenou: ide anunciar a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos. E no terceiro dia estarei pronto. Contudo, prosseguirei em meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa vos ficará desabitada, e com toda certeza vos asseguro que não mais me vereis até que venhais a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Então a gente vê aqui, e essa passagem do verso 31 a 35 tem o título de o lamento profético de Jesus. De forma bem resumida aqui, irmãos, o que Jesus ele mostra aqui, ele diz aqui que eles só verão Jesus novamente a partir do momento, a vinda do Senhor, ela está condicionada, vamos dizer assim, à conversão dos judeus, a conversão desse povo que não aceitava, que desprezava Jesus. É isso que a Bíblia vai dizer também lá em Mateus 24, quando Jesus usa, falando a respeito da parábola da figueira. Quando chega o verão, as folhas da figueira elas florescem, É exatamente isso. A figueira representa o povo de Israel, o povo judeu, e o verão,
o verão, acontece o verão, as folhas da figueira florescem, né? O que é isso? O verão significa a vinda do Senhor, né? Significa a vinda do Senhor. E o florescer da figueira significa a conversão dos judeus ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, eu te rendo graças, meu Deus, nesse momento, que teu Espírito Santo venha sobre nós, nos dando inteligência espiritual, nos dando discernimento e principalmente maturidade espiritual, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro e apresento diante de Ti as minhas necessidades, as minhas demandas e a demanda de cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar esse estudo, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer uma compreensão mais profunda e nos conceda graça, meu Deus, para que não fique apenas no nosso entendimento, meu Deus, mas que haja prática da nossa parte, meu Deus, para a glória do nome de Jesus. Abençoa cada um, a cada inscrito, Senhor. Que Teu Espírito Santo fale em cada coração, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. E logo menos aí nós postaremos capítulo 14. Amém? E assim que eu tiver uma oportunidade também, eu retornarei com as orações pelas madrugadas. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.